bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast. Hoje tenho a honra de trazer Renata Alves, coach empresarial, que ajuda na organização de funcionários, que está comigo há mais de 3 anos nessa caminhada, que realiza vários workshops voltados para essa pegada. Sim. E veio hoje trazer um pouquinho de insights para 2025, né? Exatamente, que já está batendo a porta, né? Renata, me fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, eu venho de uma experiência educacional, eu trabalhei durante 29 anos na área educacional e em 2019, por uma necessidade pessoal, eu resolvi viver uma outra história. Então, eu fui buscar, através do meu próprio crescimento pessoal, o autoconhecimento. Foi aí que eu me apaixonei pela área. Inicialmente, não foi um planejamento viver essa questão como uma profissão. Na verdade, quando eu fui buscar o autoconhecimento, foi muito mais com o objetivo de trazer isso para a área educacional. E aí a paixão fez com que eu trilhasse outros caminhos, né? Inicialmente, eu iniciei trabalhando com transição, porque eu vivi essa transição. Então, eu deixei a área educacional, deixei a direção de uma faculdade, as aulas da universidade, para viver exclusivamente do autoconhecimento, do coaching, com base na neurociência. Então, foi aí que tudo começou. E só há 3 anos, de 3 anos para cá, que eu comecei a trabalhar exclusivamente com empresas. E foi aí que a Vitali entrou na minha história. A gente, como gestor, como dentista, a gente sai muito cru da faculdade. Sim. E acaba que a gente vai tendo que ir desenvolvendo várias características. Com as empresas que você lida e com o seu conhecimento, o que se espera de liderança dentro de uma empresa? Exatamente isso, Leide. Você foi muito assertiva quando você disse que, infelizmente, a formação acadêmica não prepara para viver essa experiência do posicionamento do profissional, dependente da área. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala de lideranças, as lideranças, elas precisam ser desenvolvidas. É claro que existem pessoas que têm aptidões maiores de acordo com o perfil, mas na grande maioria das vezes, todos os profissionais que exercem funções de gerências, de líderes, eles precisam ser posicionados. Essa é uma grande questão, assim. E em se tratando do mundo corporativo, isso é muito importante, porque quando as pessoas entendem dentro, né, da pirâmide do business, o lugar de cada um, aquilo que a empresa espera de cada um e se posiciona nesse sentido, as coisas ficam mais fáceis. Mas, de fato, não existe nenhuma faculdade, nenhum curso de especialização que prepara para viver esse movimento dentro da empresa. Até porque existem várias características de líder que são moldadas todos os anos. Exato. O líder ditador, o líder operacional, o líder coach, que agora está em alta, né? O líder em coach. E lógico, não é só sobre liderança, é sobre pessoas. Exatamente. Qual a importância de trabalhar a inteligência emocional dentro de uma empresa? Então, vamos lá. A gente tem uma métrica dentro do desenvolvimento humano que diz assim, as pessoas elas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Quando a gente olha para um profissional, é sempre muito importante entender que existe um ser humano dentro desse contexto. E como seres humanos, nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos a nossa história de vida, todos nós trazemos o que a gente chama de mazelas emocionais. Então, essa construção profissional, ela sempre vai estar atrelada à questão pessoal por trás desse de trás. Isso significa, Leide, que dentro do contexto corporativo, a inteligência emocional exerce um papel fundamental, porque é olhar o ser humano por trás desse de trás. É entender que a nossa entrega para o mundo representa racionalmente 5%. E 95% do que nós somos vem das questões emocionais. E onde estão ancoradas as questões emocionais?
exatamente em tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da história. Isso tudo está ancorado no nosso inconsciente. Então, ser inteligente emocionalmente, às vezes, leva o profissional a ter uma posição muito mais favorável do que aquele que tecnicamente é bom. Quantos profissionais estão aí no mercado à disposição que têm um currículo maravilhoso, mas não conseguem se colocar dentro de uma corporação? Muitos. E eu acho que isso tem a ver com proatividade. Sim. A empresa sempre busca pessoas proativas. Mas como eu posso instigar isso com a equipe? Exatamente, olha só. Essa é até uma questão que eu gostaria de ressaltar. Como é que a gente escolhe um líder? Normalmente você escolhe um líder pela proatividade. O que é uma pessoa que é proativa? É aquela que não espera, que ela vai lá e faz a coisa acontecer. Mas, infelizmente, a gente vive um momento muito complicado, profissionalmente falando. É a geração Z, né? É exato, Y, Z e todas as letras do alfabeto. Então, esses profissionais, tecnicamente, eles estão chegando no mercado com muito rasos, né? Eles estão chegando muito mal preparados para dentro desse contexto. Então, é importante entender o seguinte: nem todo proativo tem perfil de líder. Na grande maioria das vezes, inclusive, Leide, o proativo, ele acaba sendo muito mais operacional do que tático ou estratégico. É o que acontece, que às vezes a gente troca de função e tudo desanda. Exatamente. Porque eu vivo isso muito intensamente nas empresas. Porque quando eu chego e pergunto quais são os critérios que a gestão tem estabelecido para a escolha dos seus líderes? E na grande maioria das vezes não, esse aí é porque ele é proativo, esse aí é porque ele faz acontecer, mas não necessariamente o proativo ele é um bom líder. Então, por isso que no trabalho do posicionamento profissional, é claro que é importante a gente ter alguém que é referência, que mostra o quanto ele está disposto a desenvolver o seu trabalho. Só que a liderança nessas pessoas precisa ser desenvolvida também. Porque ele não pode ser aquele que vai lá e faz. Ele tem que ser aquele que vai lá e mostra o caminho. E é de suma importância, assim como a proatividade, assim como a liderança, um outro fator que preocupa cada vez mais as clínicas, os consultórios odontológicos, se diz a respeito de responsabilidade. Você tem algumas dicas para passar para a empresa sobre como trabalhar a responsabilidade no ambiente de trabalho? Sim. Na verdade, todo o trabalho do desenvolvimento humano, ele começa dentro desse fator. Nós chamamos de autorresponsabilidade. O que é ser autorresponsável? E o primeiro ponto de atenção é o seguinte, é entender que nós somos altamente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Ser autorresponsável é entender que eu sou a pessoa que vai moldar o meu comportamento, o meu pensamento e o meu sentimento. E aí você me pergunta, mas como lidar com tudo isso? Eu acredito, Leide, que existem outras questões que precisam entrar no jogo nesse sentido, que é justamente entender que, para que a autorresponsabilidade ela se desenvolva, existem aspectos também vinculados ao pertencimento. Então, para um profissional ele ser autorresponsável, ele tem que entender a importância dele dentro desse ambiente, mas ele tem que entender também que o todo também faz parte desse ambiente. É muito importante, Rê, a empresa ter processos. Exatamente. E hoje, toda a contratação assertiva vem desse processo. Exatamente. Então, como gestora, eu gosto muito de estabelecer processos, né, na empresa, sabe disso? A maníaca do Trello. Gente, o Trello, abre aspas, preciso falar para vocês, o Trello dessa mulher é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. A organização dos processos dela é algo surreal, tá? E é muito importante, porque dentro dos nossos manuais de conduta,
da nossa visão e valor, a gente sente necessidade de trilhar o perfil comportamental antes da contratação. Exato. Porque se a gente quer uma pessoa simpática, a gente não pode colocar ela dentro de uma sala trancada, sem conversar com ninguém. Exato. Então, essa análise comportamental é de suma importância na hora da contratação. Exatamente. E é importante ressaltar que a Vitaly, ela tem esse olhar diferenciado, porque é aquilo que a gente sempre conversou, né, Leide? Nós precisamos demorar para contratar, mas nós precisamos ser muito rápidos para demitir. Porque você ter um profissional dentro da sua empresa mal colocado, ou por uma falha do processo, ou também por uma falta de envolvimento desse profissional, isso pode te trazer vários outros problemas dentro desse contexto, né? Então, é exatamente isso que você colocou. É sobre o perfil comportamental, é sobre colocar cada um no seu devido lugar, é entender que uma pessoa que, por exemplo, é muito comunicativa, é muito persuasiva, essa pessoa, na grande maioria das vezes, não é uma pessoa que lida bem com dados, com informações mais técnicas. Então, quando esses processos eles são bem elaborados, a gente minimiza os problemas, não acaba com eles, né? Não acaba. Eu acho que assim como o funcionário precisa da empresa, a empresa precisa muito mais do funcionário. Sim. Então, uma empresa não cresce sozinha, sem pessoas. Eu costumo falar que eu preciso de 3 R's: de respeito, de responsabilidade e de reconhecimento financeiro para os meus funcionários. Sim. E hoje, Rê, você acha que isso é importante? Isso não só é importante, como fundamental. E aí a gente volta ao início da nossa discussão. Você entende o quanto a Vitaly, fazendo essa perspectiva, né, ampliando essa perspectiva, ela está olhando o ser humano antes de olhar o profissional? É claro, Leidiane, que não existe poesia sem business. É claro que não existe empresa que se sustente sem dinheiro. Então nós precisamos, sim, do retorno desse profissional. Então o profissional que ele é contratado pela Vitaly ou por qualquer outra empresa, ele precisa entender que ele precisa atender às necessidades da função dele, ele precisa atender a toda a descrição do seu cargo, ele precisa ter um comportamento assertivo dentro da cultura da empresa, mas ele precisa também perceber que a importância dele faz toda a diferença para o resultado. Então, o resultado, ele vem a partir do momento que essa pessoa entende que ele é importante, sim, mas ele precisa dar um retorno, sim, para a empresa. E quando você traz os 3 R's, você está dizendo assim: eu preciso que você me dê a sua contrapartida, mas eu, enquanto empresa, te olho como ser humano que você é. Tanto é que, dentro do desenvolvimento das equipes da Vitaly, isso é muito forte, né? É entender que é aquilo que você acabou de falar. Não existe empresa sem gente. Você pode ter o melhor equipamento, você pode ter a melhor estrutura física. Se você não olhar o ser humano que está ali, que é o seu maior ativo, você não consegue chegar onde você deseja chegar enquanto negócio, né? E é importante a gente falar de forma clara quais são os nossos anseios. O que você vê que é importante ser passado no onboard dos novos clientes? Dos novos colaboradores. Eu acredito muito que, em primeiro lugar, a pessoa que vai para um processo seletivo dentro de qualquer corporação, eu acho que é muito importante a gente entender qual é o olhar dessa pessoa para essa empresa. Porque senão a gente entra no processo de canibalização. Eu estou aqui só pelo salário que a empresa está me pagando. Então, ali dentro dos processos, e isso a Vitaly tem muito alinhado dentro daquilo que ela se propõe, é exatamente olhar isso, né? O que você espera encontrar aqui? De que forma você acredita que é possível você se desenvolver aqui enquanto profissional
e aí construir uma carreira. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Isso tem total relação com pertencimento. Nos processos seletivos, né, no processo de contratação, eu costumo dizer o seguinte: o profissional que chega para pleitear uma vaga, que quando você pergunta como é que foi o trabalho dele anterior, que ele já começa falando mal da empresa anterior, esse profissional ele não cabe em nenhuma outra empresa, porque ninguém erra sozinho, né? Então, por mais que eu não esteja satisfeita com a empresa anterior, eu preciso entender que eu fazia parte dela, né? E cabe a mim permitir ou não, ficar ou não, mas eu não posso desonrar. Hoje está muito desafiador a contratação assertiva, né? Sim. Pelo menos eu gosto muito das empresas de recrutamento, que eu acho que minimiza os erros. Sim. O que seria importante avaliar antes de uma contratação de uma empresa de recrutamento para um novo colaborador? O quanto essa empresa se interessa em conhecer a história do seu negócio. Porque se ela, num primeiro momento, ela não quiser saber quem é a Vitale, o que a Vitale faz, qual a história por trás dessa empresa, como esse sonho foi sonhado, ela não vai ter os elementos necessários para entender a sua cultura, a sua visão e os seus valores. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Você vai contratar uma empresa de recrutamento, se ela só quiser lidar com números e dados, dificilmente ela será assertiva e vai atender às suas necessidades. Isso é muito importante, porque eu passei por uma experiência uma vez com uma empresa de recrutamento, não de Linhares, de outra região, que ela mapeava e me mandava uma única, exclusiva candidata. E eu falei assim, se eu não gostar da candidata, aí a gente vai ter que fazer uma nova seleção. Eu vi que a empresa não estava preocupada com os meus valores de preocupação. Em sim, só em captar com números. Né? E eu acho que isso é de suma importância. No cenário que a gente está, na dificuldade de treinamento, alguns valores e princípios a gente tem que levar em conta, né? Exato. E mudando um pouquinho de assunto, quais são as estratégias que as empresas podem fazer para o desenvolvimento do seu funcionário? Eu acho que o primeiro ponto é entender que ninguém está pronto. Esse é o primeiro ponto. Nós já falamos sobre o quanto é desafiador a gente, nesse momento, lidar com as pessoas que estão vindo para o mercado, né? Em função da própria preparação, da própria falta de preparação. Isso sem considerar a questão da experiência. Só que é aquela história. Se você não dá oportunidade, a pessoa nunca vai ter experiência dentro do mercado. Exatamente. Né? Então, é claro que a experiência ela conta, mas ela não pode ser o ponto preponderante disso. Mas existe essa necessidade de entender que a empresa, para que esse profissional ele se enquadre, ele precisa ser treinado para a função que ele vai exercer, para as atribuições que ele precisa atender e, principalmente, para representar essa empresa. Para vestir a camisa. Para vestir a camisa dessa empresa. Então, é preciso, sim, se apaixonar pelo que faz. É preciso, sim, criar esse senso de pertencimento, né? Lembra que nos treinamentos a gente fala muito isso, né, com a sua equipe. Eu sou parte ou eu faço a minha parte? Então, qual é a métrica mais assertiva? Eu preciso fazer a minha parte enquanto colaborador ou eu sou parte dessa empresa? E aí, nesse contexto, as duas vertentes estão certas, porque eu preciso fazer a minha parte dentro daquilo que me cabe, mas eu não posso esquecer que eu faço parte. E aí as relações humanas precisam ser consideradas. E aí o fato da empresa ter atribuições e valores que precisam ser considerados, precisa ser levado em conta. Então existe, eu costumo dizer que é um universo, né, de coisas dentro da corporação. E às vezes, na maioria das vezes, Leide, foi aquilo que a gente já conversou. O gestor ele não é preparado para a gestão. O gerente ele não é preparado para o contexto tático, para entender que ele atende a necessidade da gestão, mas ele precisa garantir a operação.
E às vezes as pessoas que estão ali na operacional, eles não conseguem, inclusive, entender a dimensão dessa arquitetura. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Lógico, isso é muito importante. Você conhecer a empresa e ter um organograma claro para os funcionários. E com isso, eu vejo que isso é os principais erros e dificuldade das clínicas da saúde. É preparar o seu colaborador para que ele faça um bom atendimento, que ele multiplique a organização do estabelecimento. E aí tem uma outra questão, porque, Leide, quando a gente volta o olhar especificamente para a odontologia, onde é que a maioria dos dentistas começam? Num único mocho. Ele começa atendendo. Com uma auxiliar. Então, ele começa a carreira no operacional. E na medida que a coisa vai tomando corpo, né? Então, ele consegue, por exemplo, ampliar a clínica, ele consegue trazer outros dentistas, ele vive essa expansão, ele demora um tempo para sair do mocho. Às vezes ele até sai, mas o mocho não sai dele. Quem mexeu no meu queijo? Exatamente. Então, quando a empresa ela toma uma proporção maior, é importante que cada macaco esteja no seu galho. Então, se o dentista ele está ali continuando a operacionalização do trabalho, ele está exercendo duas funções, que é a função de gestão e a função da operação. Então, ele está dividindo a energia dele. E isso é cansativo. Isso é extremamente cansativo e também é improdutivo. É claro que o melhor dos mundos é você, por exemplo, na medida que a sua clínica vai crescendo, o melhor dos mundos é você sair completamente da operação, criar as condições para isso e ir para a gestão. Só que nem sempre isso acontece. Não, mas é libertador. Com certeza. É difícil entender, é difícil assimilar, mas é libertador. Sim. Eu acho que, acima de tudo, a gente trabalha para viver. Então, você ter processo, ter pessoas em volta que te ajudam, sim, saber que você não faz tudo sozinho e é o único que faz bem feito, isso é mudar o mindset, né? Sim. Mudar a mentalidade. E é muito importante, né, Rê? Que as pessoas daquilo que elas não sabem, elas busquem solução, busquem ajuda. Isso aí. Exatamente. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu recebi o recadinho da Leide lá no Instagram. Ei, qual o seu nome? número? Como é que exatamente? Qual é o seu nome, número de telefone? Eu acho que você pode me ajudar. Eu não ia falar, tô desesperada. Vem cá me ajudar. Exatamente. Mas isso também é um passo da evolução. Porque chega um momento dentro da empresa que você sente que você não está dando mais conta. E aí você percebe que você precisa de braços. Você precisa de braços dentro da sua empresa, e aí a gente está falando das lideranças e das gerências, mas você também precisa de braços fora da empresa, porque senão você continua na redoma, você continua naquele núcleo. Então, as consultorias são fundamentais dentro desse processo, essa visão de fora. Querendo ou não, o consultor, quando ele vem, ele também traz a visão de outros mercados, de outras experiências, de outras empresas, e é assim que a gente cresce, né? Mas é assim, a gestão, procurar consultores é importante, mas você também estudar e entender aquilo que é feito é mais fundamental. Claro, porque você também precisa balizar até que ponto esse profissional que está vindo, ele não está vindo para mudar a estrutura da sua cultura, né? Porque eu acho que isso também é fundamental. Quando eu não sei, quando enquanto gestor eu não sei para onde eu quero ir, eu não tenho clareza de quem eu sou, de onde estou e onde eu quero chegar, qualquer um que entrar vai te manipular e talvez confrontar os próprios valores da própria empresa. Por isso que é fundamental entender que a nossa formação não termina quando a gente termina a faculdade. Na verdade, a gente começa ali a nossa formação, na busca por tudo aquilo que a faculdade não deu conta de desenvolver. Dentre essa filosofia que a faculdade não ensinou, à medida que a gente cresce, a gente vai tendo mais pessoas.
tendo mais pessoas, a gente vai tendo mais conflitos. Sim. E como você acha que a empresa pode conduzir esse gerenciamento de conflitos internos entre as pessoas? Preparando as pessoas certas para lidar com isso. Tem questões, Leide, que não é a gestão que tem que resolver. A gestão tem que dar o suporte para que as pessoas que estão nos lugares certos façam a parte que toca a elas. E aí é fazer a minha parte. Ser humano é ser humano. Nós somos seres completamente imperfeitos. Nós precisamos balizar o tempo todo os nossos comportamentos. Não existe na face dessa terra nenhuma empresa que não trabalhe sem conflitos. Eles vão acontecer, porque nós somos esse fluxo emocional o tempo todo. É claro que aquilo que foge do controle, ele precisa ser neutralizado. Por isso que a gente precisa ser rápido para demitir. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas isso é tão forte, isso é tão pesado. Não. É a história da sua empresa que está em jogo. É a sua marca, é o seu posicionamento que está em jogo. E a partir do momento que esse profissional ele não se enquadra dentro dessas questões, ele precisa sim ser disponibilizado. Porque um profissional que não está atendendo a empresa significa que ele não está feliz onde ele está. Entende, Leide? Então ele precisa ser disponibilizado sim. Agora, Rê, a pergunta que você fez, como gerenciar isso? É exatamente preparando os líderes, os gerentes, para lidar com aquilo que cabe a eles. Sem ditadura. Sem nenhuma ditadura. Ouvindo, sendo resiliente, sabendo conduzir as coisas, entendendo que enquanto ser humano nós também erramos, nós também não acertamos o tempo todo, mas ter uma base ali de até que ponto eu posso ir. E quando desistir de um profissional? Isso, e hoje tem várias ferramentas simples. Por exemplo, uma que eu gosto muito é a espinha de peixe. Que é, ninguém chega para conversar comigo sem a espinha de peixe sobre algum problema. Isso aí. Por quê? Às vezes o problema chega, ele se desfaz, não precisa nem de mim. Então a espinha de peixe foi libertador lá na clínica, porque a gente avalia os problemas e elas já trazem as soluções para mim. É a regra 10-90, né, Luiz? 10% é o problema, 90% é a energia que eu vou canalizar para a busca de solução. E engraçado que eu, pelo menos, venho de uma geração onde apresentar os problemas era se evidenciar dentro do negócio, dentro da empresa. E hoje isso caiu por terra. As pessoas que são evidenciadas são aquelas que trazem soluções e não problemas. Exatamente. E para começar o ano de 2025, o que você daria de conselho para os empresários, para as clínicas, para os dentistas que querem organizar essa parte de funcionamento, de processo, de pessoas, que é a sua área, Rê? Fazer o que a gente vai fazer amanhã, inclusive. Já começou hoje. Já começou hoje, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Então, é inadmissível viver o contexto que nós vivemos hoje de mercado sem que a empresa entenda a importância do planejamento estratégico. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. O que eu quero para o próximo ano, enquanto gestor? Onde eu quero a minha clínica, o meu negócio? Qual o comportamento que eu quero construir dentro dos meus profissionais? Quais são os processos que eu ainda não tenho e que preciso desenvolver? Quais as ações que eu preciso realizar para consolidação ou para confirmação do posicionamento da minha marca? Então, tudo passa por uma análise. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é exatamente sobre isso. É olhar para trás e entender, honrando aquilo que eu já vivi, entender o que deu certo e o quanto eu posso utilizar isso para potencializar ainda os meus resultados, o que não deu tão certo e eu preciso eliminar, para que eu possa ter parâmetro para olhar para frente. E olhar para frente é exatamente enxergar onde eu quero chegar, enquanto negócio. Então, o primeiro passo é sentar,
sentar com seus pares, fazer o que você fez hoje com seus gerentes e identificar os pontos que precisam de atenção, as projeções que precisam ser desenvolvidas, as ações que precisam estar contempladas no plano de ação para que, de fato, o ano seguinte seja um ano produtivo. Ufa! Tem mais umas 30 perguntas aqui, eu acho, mas isso a gente pode gerar em outros podcasts. Exatamente. Mas, Rê, queria agradecer por você aceitar meu convite de estar aqui hoje. É uma parceira minha de mais de 3 anos, né? Verdade. Então, hoje a gente passou por várias fases de desenvolvimento que, graças a Renata, para ajudar a empresa a crescer, né? Que em 2025 a gente continue nossa parceria. Queria agradecer a você também por estar presente nesse podcast. Se você gostou desse episódio do nosso podcast, compartilha, curta e nos acompanhe nos próximos episódios.